Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimento nossos amados irmãos do Facebook, do Instagram e do YouTube, né? Pela misericórdia de Deus, estamos aí mais uma vez reunidos, né? Nessa hora santa sagrada para conversarmos com Deus. E hoje o que nós temos aqui, amados, é o segredo, a primeira parte do segredo de destruir a doença e a enfermidade através da fé. Abra nossas Bíblias em Isaías 53. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, meu Deus? Aleluia, glória a Deus. Isaías 53. Santo, santo é o nome do Senhor. Avisando nossos amados irmãos do Face e do YouTube que ontem eu não gravei, não fiz a live, porque ontem foi louvor e adoração aqui na casa do Senhor. Foi um culto de louvor e adoração. E quem dirigiu o culto foi o nosso amado evangelista Evandro, e eu não gravei. E quem levou a palavra foi o presbítero Igor, né? E eu não gravei essa live. Para iniciarmos o que nós estamos dizendo, Isaías 53, oh glória, o versículo 4 e 5 que ele nos diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E o 5 diz: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nessa hora santa e gloriosa, eu entro na tua presença, Pai amado, Pai querido, para te glorificar, para te louvar e te exaltar, Senhor. E vou te pedir, ó Pai, que abra essa janela do céu, Pai amado, Pai, que derrame o azeite da sabedoria sobre o teu vaso, Pai. Eis aqui o teu vaso. Pai amado, Pai querido, abençoe, Pai. Abençoe cada pessoa que ouvir essa mensagem, Pai. Abençoe onde entrar essa palavra, Pai amado, Pai querido, em nome de vosso Filho Jesus, Pai. Usa-me, Pai, gasta-me, Pai. Coloca as palavras na minha boca, Pai amado, Pai querido. Oh, Deus, Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Usa-me, Senhor, gasta-me, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, aqui ele nos diz que nós somos sarados pelas pisaduras dele na cruz. Praticamente, em todas as famílias, há algum membro da família com problema de saúde. Mesmo nas igrejas, né, nas quais o povo é ensinado sobre os seus direitos em Cristo e o revestimento do batismo do Espírito Santo. É grande o número de pessoas que vivem de hospital em hospital, tentando encontrar a solução para seus males. Sim, amados, nós temos que procurar medicina, procurar os médicos, que Deus deixou os médicos para nos ajudar, para fazer o trabalho deles. Mas nós temos que buscar a cura onde? Através da fé. Se você pode ir no melhor médico, se você não crer, não acreditar que ele vai te curar, que ele vai descobrir o teu mal, você vai perder tempo. Se ele pode te dar o melhor remédio, o melhor antídoto, o melhor antibiótico para a doença que você está sentindo, se você não crer que aquele remédio é bom para aquilo que você está sentindo, não vai fazer efeito. Por quê? Você está negativo, você está duvidando. E ele nos diz: vivemos conformados com as situações de enfermidade.
Esquecemos-se da declaração da palavra de Deus a respeito da substituição de Jesus na cruz do Calvário, que sofreu em nosso lugar, e nós acabamos de ler, vamos repetir novamente. O Senhor Deus afirmou por intermédio do profeta Isaías que nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, ele foi o que mais falou sobre a vinda de Jesus. E ele nos diz aqui, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. Ele pegou todas as nossas iniquidades, a doença, as dores, e levou sobre si. Eita glória! Deus de glória, Deus de glória. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, tudo aquilo que Jesus sofreu no caminho do Calvário, arrastando a cruz, sendo chicoteado, cuspido, espancado, foi tudo para levar o quê? A nossa doença, as nossas iniquidades, levar os nossos pecados, através do sangue dele, para remir o nosso pecado, a nossa alma. Essa revelação foi mais tarde confirmada, conforme lemos em Mateus. Oh glória! Vamos achar Mateus. Oh glória, aleluia! Quando eu vivo a cores a si mesmo. Mateus 8. Eita glória! Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Deus, Ele tem nos abençoado tanto, Ele tem tanto amor, tanto carinho por nós. Olha bem, o que Ele nos fez, Ele deu seu Filho unigênito, para que por nós morresse na cruz, através da pisadura dele, Ele levasse nossos pecados, levasse as nossas doenças. Tá? Então, amados, Deus já fez um milagre em nossa vida. Em Mateus 8,16 tem a confirmação disso aí, que ele diz: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com as suas palavras expulsou dele os espíritos e os curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Gente, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por amor a nós. Jesus, Ele se sacrificou por amor a nós, pela misericórdia de Deus. Oh, Deus de glória, Deus de glória. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem nos dado muito amor, muito carinho. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Ele nos diz também: eita glória! Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre os madeiros, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver, para a justiça e pelas suas feridas fomos sarados. Gente, imagine o tanto que Deus sofreu por nós. Se o que a Bíblia, o que a palavra de Deus declara não está ocorrendo em nossa vida, significa que não estamos recebendo-a com a palavra daquele que nunca, em hipótese alguma, mentirá, e não estamos sabendo como tomar posse daquilo que é nosso. A saúde é nossa, a cura é nossa. Nós temos que tomar posse dela. Aleluia! Mas o ser humano, ele já tem por, sei lá, em tomar posse da doença. Ele não toma posse da cura, missionário. Ele não toma posse da cura. Ele toma posse da doença. Ele toma posse da doença. Ele não toma posse da cura.
Por quê? Ele nunca fala a minha saúde. Ele sempre tem um probleminha para falar. Lá nele, não minha, né? É a dor de cabeça dele, a dor de barriga dele, a dor no corpo é dele. Tudo é dele. É a minha dor de cabeça, é a minha dor de barriga. É tudo que acontece conosco. Então devemos tomar posse da saúde e não como muitos fazem, tomar posse da doença. A doença não nos pertence, Deus já nos levou a essa doença. O Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros adoradores. A verdade é que a nossa redenção é completa. Com a morte do Senhor Jesus, fomos comprados para Deus. Um preço muito alto, totalmente pago. Não pertencemos mais ao diabo. Portanto, ele não pode mais nos usar, tampouco por sobre nós algum tipo de doença, algum tipo de males. A palavra de Deus nos ensina a glorificar a Deus no corpo, no espírito, pois ambos pertencem ao Senhor. Gente, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo Espírito Santo de Deus. A doença não nos pertence. Oh, Deus de glória, Deus de glória. Por que, amados? Deus, Ele tem nos mostrado que nós precisamos entender o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto Deus é importante para nós. Por quê? Porque nós temos que ter, em primeiro lugar, Deus em nossos corações. Lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo fala para a igreja de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, ele nos diz: foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas do Senhor Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por que buscar o que não nos pertence? Lá em João capítulo 4, no livro de João capítulo 4, Deus ele tem nos mostrado, amados, o quanto nós somos importantes para Ele. Eita glória! O versículo 23. Glória a Deus! Eu adoro ler a Bíblia. É muito bom. É maravilhoso. Quando Ele nos diz aqui, eita glória! Mas a hora em que vem, oh glória! Então, irmãos, Deus capítulo 4, versículo 23, ele nos diz: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura tais como assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Amém, glória a Deus, aleluia. A hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem, em espírito e verdade. Isso que importa. Adorar o espírito e verdade. A hora dos verdadeiros adoradores adorar o Pai em espírito e verdade. Isso significa o quê, meus irmãos? Em espírito, liberto de todos os temores, sem impedimento algum, sem subterfúgios, enganos ou fingimento, desfrutando
da comunhão completa com o Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito. Isso é estar em espírito e verdade com Deus. É estar livre dos pensamentos da carne, é estar livre da vontade da carne. É estar aos pés de Jesus, sendo cumpridor da verdade. Em verdade, vivendo de acordo com a palavra, desfrutando saúde, prosperidade, santidade, demonstrando pelo modo de viver que a palavra é a verdade. Essa é ser santo. Essa é servir a Deus, como ele está nos dizendo aqui, de corpo e alma, né? De espírito e verdade. É isso que ele nos quer que nós façamos. Ele nos explica, ó. Adorar ele em espírito. Como você pode adorar ele em espírito? Estando liberto de todos os temores, de todos os medos, sem impedimento algum, sem subterfúgio, sem engano ou fingimentos, desfrutando da comunhão completa com o Senhor, sendo cheio do Espírito Santo e manifestando os dons do Espírito Santo, para você estar em espírito com Deus. Você não pode ter temor, você não pode ter medo, você tem que estar completo nos pés do Senhor. Adorar em liberdade, vivendo de acordo com a palavra, desfrutando saúde e prosperidade, santidade, demonstrando pelo modo de viver que a palavra é a verdade. Amém. É isso que temos que ter. Viver de acordo com a palavra de Deus e desfrutando da prosperidade, da saúde e demonstrando pelo modo de viver que a palavra de Deus é a verdade. Meus amados, ele nos diz aqui, ó, desfrutando, colhendo, usufruindo, gastando, sentindo, pegando a prosperidade e a saúde. Dói no coração ver pessoas intencionadas. Aliás, dói no coração ver pessoas bem intencionadas, mas mal ensinadas, sofrendo desnecessariamente. Sabemos pela palavra de Deus que a razão pela qual sofremos é o desconhecimento da nossa posição diante de Deus e de todas as coisas. No livro de Oséias, se nós chegarmos no livro de Oséias, nós vamos ver o que ele nos diz. Oh, glória! Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. A primeira parte do versículo 6, até a vírgula. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vírgula, até aí só. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Quem não conhece a palavra de Deus pode ser destruído, sugado pelo maligno. Jesus disse que o propósito de sua vinda foi que tivéssemos vida e vida em abundância. E é claro que não somos contra a medicina, pois inclusive o próprio Senhor declarou. Mas antes disso, quando Jesus veio para mostrar a vida em abundância, o que está lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz ali: o ladrão, o maligno, não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Deus e glória, Deus e glória. O que Jesus declarou? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, a segunda parte do versículo. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Contudo, se temos um caminho melhor e mais fácil de viver com saúde, certamente não devemos desprezá-lo, nem vamos deixar de anunciar a todos que verdadeiramente tudo foi consumado na morte do Senhor na cruz. Por quê, meus amados?
Jesus padeceu na cruz por nós, para levar as nossas doenças, as nossas enfermidades, para levar através das pisaduras dele, para nos abençoar, nos proteger, nos guardar. Isso que ele está nos dizendo, que verdadeiramente tudo foi consumado com a morte de Jesus, nesta hora santa e gloriosa. Por quê, meus amados? Quais são as boas novas de tudo isso? Ainda está para ser mostrado ao mundo o que realmente significa as boas novas do reino de Deus. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a solução completa de todos os problemas do homem. Mas para você solucionar todos os seus problemas, você tem que ter o quê? O reino de Deus dentro de ti. Gente, hoje eu comentei sobre isso lá na sede de manhã, na oportunidade, numa saudação, durante o culto da manhã. Eu não esqueço, eu plagiei para mim, eu copiei para mim uma palavra que a pastora Sônia falou há 9 anos atrás, quando eu cheguei nesse ministério, numa pregação dela. Ela nos disse que não adianta você estar no altar, não adianta você dizer que você está em Cristo, se o altar não estiver em você, se Cristo não estiver em você. Então primeiro você tem que estar o altar dentro de ti e depois você está no altar, porque ele nos diz aqui que tudo foi completo, e para nós ter tudo que necessitamos completo, nós temos que obedecer o que? A palavra de Deus. Sair do propósito anunciado por Cristo ao introduzir o Evangelho no mundo é desprezar a prerrogativa que obtivemos com as nossas reconciliação com Deus. Instituir mera religião, dura e fria, como qualquer outra religião que existe na face da terra. O Evangelho, meus amados, é para ser pregado. O Evangelho é para ser respeitado. A palavra de Deus é para ser ouvida. A palavra de Deus é para ser praticada. Como que você quer sarar de uma doença se você não toma a dose do remédio certo? Você, para sarar de uma doença, o médico te dá um remédio, você tem que tomar aquela dose certa. A palavra de Deus também tem a dose certa. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Acordar 5 minutos mais cedo, ler um versículo. Nem que seja o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Lê. Agradece e levanta e vai trabalhar. À noite a mesma coisa. E procurar buscar a palavra do Senhor. Se foi grande a obra da destruição de Adão, o qual nos lançou nas trevas, a da regeneração em Jesus foi maior e nos tirou do império das trevas, do sofrimento, e nos transportou para o reino da luz do amor e da perfeição. Se nós vemos essa passagem, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, eita glória! Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está vendo só? Em quem temos a redenção pelo seu sangue e saber a remissão dos pecados. Eita glória! Jesus é o nosso caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos, olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue e saber a remissão dos pecados. Através do sangue que verteu no madeiro, na cruz, aquele sangue puro e carmesim, nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados.
Tudo foi feito a preço e foi pago. O diabo está eternamente derrotado. As doenças e dores já foram sofridas e carregadas pelo nosso amado Salvador. Gente, Aleluia. a palavra de Deus nos ensina, nos diz que toda doença, toda malignidade foi levada pelo Senhor Jesus. Quando nós não cremos nisso, amados, quando nós ficamos em dúvida, nós colocamos em dúvida a nossa religião, nós colocamos em dúvida a nossa fé, e a dúvida não é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, o que precisamos é só descobrir o segredo de desfazer os males que o diabo insiste em colocar sobre nós. A libertação está à nossa espera. Oh, glória a Deus! Não temos absolutamente de sofrer coisa alguma, porque quem guardar os mandamentos não experimentará nenhum mal. Está em Eclesiastes, né? Capítulo 8, versículo 5. Quem guardar os mandamentos não experimentará nenhum mal. Amados, vejam bem, irmãos. Bastamos crer. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre que Jesus nos ensinou o segredo. Eu vou deixar só uma pontinha. Em Lucas, capítulo 37, capítulo 4, versículo 37 e 39. A Bíblia relata a cura da sogra de Pedro, realizada pelo Senhor Jesus. Nessa passagem existem várias lições, mas agora trataremos daquela que o Senhor nos ensina, o segredo de destruir a doença e a enfermidade. Até aqui só, vamos deixar para a semana que vem esse gostinho de quero mais. E nessa hora santa e gloriosa, eu agradeço a minha oportunidade, agradeço os irmãos, peço que se os irmãos precisarem de uma mensagem, precisar de uma palavra do Senhor, os irmãos entrem em contato conosco através do Facebook ou através da nossa página no YouTube. Eu quero agradecer a todos e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe, proteja e guarde em nome de Jesus. Uma boa noite. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso.